Bom, então, quantas vezes por semana, quando a gente fala em frequência de treino, a gente, a gente sempre deve fazer uma razão da quantidade de vezes de treinamento por um determinado tempo. E é de praxe, no treinamento resistido, a maioria dos estudos utilizarem a frequência semanal, né, como objeto de estudo, tá? Então vamos focar na quantidade de treino por semana, ok, gente? Bom, o primeiro dado aqui é de uma revisão sistemática, tá? Que compilou um monte de estudo com critérios ali para aqueles estudos serem eleitos ali para entrar. E nós vemos que esse estudo demonstra que tanto para força como para hipertrofia, a frequência semanal é bem parecida, tá? Quando a gente fala de iniciantes, essa revisão nos mostra que de 2 a 3 vezes é adequado, tá? Para gerar níveis ótimos de força. Para intermediários, de 2 a 4 vezes. E para avançados, de 4 a 6 vezes na semana. Aí vocês devem estar perguntando, professor, como é que eu sei que é iniciante, intermediário e avançado? Iniciante, eu, eu posso classificar, né, de acordo com a literatura científica, a gente pode classificar em não treinado e treinado. Não treinado seria a pessoa que não treina, não treina, não faz o treinamento resistido, né? Não treina musculação. E o treinado é aquela pessoa que consegue fazer uma repetição máxima com 100% do seu peso no supino e com 150 a 200% do seu peso no agachamento. Essas pessoas são consideradas treinadas, ok? Bom, já a meta-análise, tá? Que são revisões que têm maior importância para a tomada de decisão. Quando eu falo de força muscular, de obter os maiores níveis de força muscular, a gente pode analisar aqui, ó, tá? Aqui é a quantidade de vezes por semana. Então, 1, 2, 3, 4 vezes por semana, tá? Ou acima de 4 vezes por semana. E aqui é o efeito. Quanto maior esse efeito aqui, mais importante é as vezes na semana que a gente está olhando. Ou seja, quanto maior a quantidade de vezes que se treina por semana, maior é o efeito e maior é a capacidade de você obter ganhos de força, tá? Ou de você ter maiores ganhos de força. Já do ponto de hipertrofia, do ponto de vista de hipertrofia, quando a gente olha essa meta-análise, nós vemos que de 2 a 3 vezes por semana é melhor do que treinar uma vez por semana, tá? Para obtermos maiores níveis de hipertrofia muscular. E eis que surge a nossa pergunta: por que é necessário, então, descansar após uma sessão de treinamento? Simples, para recuperar primeiro. E como a gente respondeu no primeiro bloco, e também na aula passada, por que a gente tem que descansar entre uma série e outra? Por que a gente tem que descansar entre uma sessão e outra? Obviamente, para recuperar nossos níveis de desempenho. Então, esse tempo é importante para nós regenerarmos também parte das estruturas que são microlesionadas, o que ocorre no treinamento resistido, tá? Então, eu selecionei para vocês aqui de números, mas o que eu creio que sejam as principais justificativas para a gente fazer intervalo entre uma sessão e outra. Primeiro é o reparo estrutural, tá? Depois é o tempo necessário para a gente recuperar o nosso desempenho, que está intimamente associado ao reparo estrutural. E depois são os níveis de síntese proteica elevados que uma sessão de treinamento estimula. Bom,
Antes de ver esses danos teciduais causados pelo treinamento resistido, a gente precisa revisar histologicamente como que é o músculo. Então, como que é uma célula muscular lá dentro. Então, se a gente pegar e der um zoom bem grandão lá dentro do músculo, da célula muscular, de 16 mil vezes, tá? Isso a gente faz com um microscópio eletrônico. Esse microscópio é muito potente. Então, ele consegue dar esse zoom muito grande, tá? De 16 mil vezes, a gente consegue enxergar lá dentro do músculo. E o que a gente consegue enxergar aqui? Tá? Primeiro, a gente consegue delimitar um sarcômero. Esse espaço aqui compreende entre uma linha Z, essa linha mais escura aqui, tá? Esse tracejado mais escuro, e outra. Isso aqui compreende um sarcômero. E aqui dentro do sarcômero a gente tem várias proteínas. E temos as principais proteínas da contração muscular, que são actina e miosina. Tá? Temos todas essas outras partes, tá? Linha M, que é essa linha do meio do sarcômero, onde a gente só tem miosina. Temos a linha Z, que delimita um sarcômero e outra. Temos a banda I, tá? Que é uma banda onde majoritariamente a gente tem actina e alfa-actinina, que faz com que a actina se prenda à linha Z. Aí tem a banda A, onde a gente tem miosina e actina. Aqui a gente pode ver no citoplasma, tá? Esses espaços aqui são os citoplasmas das células musculares, das fibras musculares. A gente pode ver o que tem dentro do citoplasma, como a gente já viu em biologia celular, em fisiologia, são organelas, por exemplo, tá? Você tem o conteúdo citoplasmático, líquido, e você tem organelas, por exemplo, a mitocôndria, tá? Essa aqui é uma mitocôndria típica. O que a gente pode enxergar aqui também é que são tríades. Se vocês lembrarem das nossas aulas de contração muscular, quando a gente falou lá no começo, as tríades são formadas por túbulos T e retículos sarcoplasmáticos, aquelas estruturas importantíssimas que liberam cálcio para a gente realizar a contração muscular. Ok? Bom, esse estudo, então, ele analisa justamente os danos nessas estruturas causados por uma sessão de treinamento resistido. Tá? Ele tomou como base um exercício de cadeira extensora, né? Extensão do joelho na cadeira. Ele fez 5 séries, tá? A primeira eu descartei porque foi uma sériezinha de aquecimento, com 5 repetições com uma carga submáxima. Depois ele faz 4 RMs de 5, 10, 15 e 20, ok? E ele faz uma coleta desse músculo por biópsia e vai analisar, então, por microscopia eletrônica o que aconteceu no músculo. Então, essa aqui foi a perna controle, tá? A perna da mesma pessoa que não se exercitou. A gente vê as estruturas íntegras, todos os sarcômeros bonitinhos, as linhas Z, um padrão paralelo entre as fibras. Ok. Já após o treinamento, o que a gente vê no músculo da perna que treinou? A gente vê um completo desarranjo aqui, ó, desses sarcômeros. A gente vê a linha Z aqui, um desarranjo também de linha Z, quase que digamos, um sumiço não, tá? Mas uma degradação aqui de linha Z, um rompimento dessas linhas Z mesmo, tá? E sarcômeros em séries, assim, danificados. Esses danos, gente, são danos, a gente considera microdanos, porque eles são feitos em alguns sarcômeros. A gente tem milhões de sarcômeros numa musculatura. Dependendo do tipo de lesão, lesões causadas por um treinamento resistido, por uma sessão de treinamento resistido, não é um dano que vai causar uma lesão, que a pessoa vai ter que se hospitalizar, enfim. Mas são microlesões que, por exemplo, vão gerar dor. E a dor é um dos indicativos que ocasionamos microlesões musculares, tá? Esse é um ponto que a gente tem que ressaltar, gente, porque é um ponto que foi muito, muito, muito mistificado, digamos assim, dogmatizado
no exercício, na ciência do exercício, que a gente falava que essas dores musculares causada após uma sessão de exercício, normalmente uma sessão do exercício novo, novo para um indivíduo não treinado, enfim, que gera aquela dor que ao passar de 24, 48, 72 horas, essa dor vai aumentando. Então a gente chama de dor muscular tardia, né, que ela vai progredindo ao longo desses 2, 3 dias. Bom, muito se falava há 20 anos atrás, 30 anos atrás, e até hoje você escuta algumas pessoas falarem que isso era ocasionado por causa do ácido lático. Bom, gente, isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade científica há pelo menos 30 anos que isso deixou de ser cogitado pela ciência. Bom, realmente, essas dores musculares que a gente sente é por conta dessas microlesões que foram apresentadas aqui de forma muito ilustrativa nessas histologias, tá? E a gente tem... Pô, professor, a gente precisa então fazer uma biópsia, tirar um pedaço do músculo para analisar essas coisas? Não, a gente tem marcadores como a dor que eu falei. Esse aqui é um gráfico de dor, tá? Para exercício a gente não tem prevalência de dor, então após esses 2 dias depois nós temos o pronunciamento da dor e 5 dias depois essa dor vai decaindo. Outro marcador, são inúmeros marcadores, tá? Eu selecionei alguns aqui e nos gráficos estão os mais importantes, como a creatina sinase, a atividade da creatina sinase. Hoje ainda é um dos grandes marcadores de lesão muscular, tá? Lesão tecidual muscular, e é muito utilizado nos estudos. Então, a gente vê aqui, ó, em preto, são exercícios excêntricos, tá? Que priorizam a fase excêntrica, e aqui esse quadradinho branco são os que priorizam a fase concêntrica. A gente vê, depois que a gente realiza exercícios excêntricos, os níveis de secar, da atividade da creatina sinase, ela é exponencialmente aumentada lá ao longo dos dias, tá? 24, 48 horas e 72 horas. Então, 3 dias ainda, a gente há essa inflexão da curva da atividade da CK. Isso demonstra lesão tecidual que pode se estender, pode ir progredindo. Por isso também a progressão dos níveis de dor, né, ao longo desses dias, da dor muscular tardia. Ao passo também que a gente faz as contrações concêntricas, a gente só focando nas contrações concêntricas, a gente não tem tanta dor comparado com a excêntrica e também não temos altos níveis de atividade da creatina sinase. Bom, por quê? Porque, teoricamente, a fase excêntrica é uma fase que causa maior quantidade de microlesões nesses sarcômeros, por exemplo, tá? E também produz dores musculares tardias maiores. Por quê? A tensão provocada nessa fase excêntrica é uma tensão muito grande. E essa tensão, então, faz esses microdanos que não são tão vilões assim. São importantes para a gente fazer as adaptações do treinamento, como hipertrofia e aumento de força. Ok? Então, falamos sobre o reparo estrutural e o tempo necessário para a recuperação dos níveis de desempenho. Então, se a gente fez uma sessão de treinamento, gerou microlesões no aparato muscular, é normal que a gente tenha queda dos níveis de força. Tá? E quanto tempo que a gente precisa para recuperar esses níveis de força? Então, para vocês terem uma ideia, esse estudo aqui analisou flexão de cotovelo, tá? Bíceps, e viu que aqui em cima é a parte concêntrica, focando na fase concêntrica, a fase positiva, e esses níveis dessa linha aqui de baixo são os focando na fase excêntrica. Então, logo após realizar 6 séries de 5 RM de flexão de cotovelo, a nossa força isométrica ela é comprometida em praticamente 30% e 30% em exercício na fase exercício concêntrico e 55%
quando a gente fez o exercício flexões de cotovelo priorizando a fase excêntrica. Ou seja, e isso ele foi se estendendo ao longo de horas. Então, 1 hora depois, a gente esses níveis, essas reduções na força permaneciam, tá? Cerca de 25% quando a gente fez essas flexões priorizando a fase concêntrica e cerca de 60% quando a gente fez esses exercícios priorizando a fase excêntrica, ou seja, a força fica mais prejudicada, a força isométrica fica mais prejudicada quando a gente priorizou a fase excêntrica, que é aquela fase que faz mais microlesões, tá? E com isso causa mais dano em força. E a gente precisou lá, ó, de 1, 2, 3, 4 dias para recuperar quase tudo de força quando a gente fez priorizando o concêntrico. E com 4 dias ainda, a gente não tinha, a gente tinha só metade da força quando a gente priorizou a fase excêntrica, que foi a fase que fez mais microlesões. Então a gente precisou desse tempo todo para restabelecer os níveis de força quando a gente priorizou a fase concêntrica e precisamos de muito mais dias, então, para recuperar o que a gente degradou de força quando a gente priorizou a fase excêntrica, tá? Lá numa tabela e aqui num gráfico demonstrando isso, tá? Aqui, ó, em 5 dias, após 5 dias que a gente priorizou a fase excêntrica, aqui em preto, a gente tinha menos 30% de força reduzida, né? Ao passo que 5 dias a gente consegue recuperar quase o total de força quando a gente priorizou a fase concêntrica, que é uma fase que causa menos microlesões que a fase excêntrica. Vocês conseguem compreender quanto tempo às vezes a gente precisa recuperar, fazer o reparo estrutural para recuperar os níveis de desempenho, os níveis de força? Bom, então por isso, um dos motivos que o descanso semanal, o intervalo entre as sessões é importante. Professor, mas se é somente a possibilidade de se treinar uma vez por semana, como fazemos? Treinem, incentivem o treinamento, prescrevam o treinamento. Bom, eu digo isso baseado em quê? Eu digo isso baseado nesse estudo, tá? Que analisou atletas de beisebol, adolescentes de beisebol, tá? Mas atletas federados, e que eram treinados em musculação, tá? E vocês conseguem reparar que em 12 semanas, eu fazendo uma vez só na semana, uma sessão de treinamento só por semana, eu consegui manter meus níveis de força. Nessa primeira barra aqui, a gente analisa isso, ó. No bench press, que é um supino, tá? No leg press, aquele exercício de pressão de perna, e na puxada. Eu consegui manter lá perto dos meus 100%, meus níveis de força, fazendo uma única sessão por semana, num período de 12 semanas, tá? Essa outra barra aqui foram os atletas que realizaram 2 vezes, e nessa barra preta é o controle, que ficou parado. Olha a queda de força que ele tem após lá as 12 semanas. Então, se tem só um dia disponível na semana para realizar o treinamento resistido, faça. Faça em prol do fitness, da saúde, do ganho e manutenção de força, tá? Incentivem. Bom, uma outra justificativa é a meia-vida da síntese proteica. É o tempo necessário para metade da minha taxa aumentada de síntese proteica voltar ao normal. Bom, por que isso é importante, professor, a síntese proteica? Porque se a gente estiver falando do hipertrofia, o que a gente almeja? O que acontece com o nosso músculo, como a gente já viu anteriormente? O que acontece com o nosso músculo quando a gente fala de hipertrofia? Bom, para acontecer hipertrofia, a gente precisa aumentar o nosso arcabouço muscular. O que tem lá dentro? O nosso material que constitui nossos músculos. Nossos músculos são compostos por diversas proteínas, principalmente actina e miosina. Então, para eu aumentar a minha estrutura, eu preciso sintetizar mais proteínas, inclusive, principalmente essas aqui. Então, esse processo começa lá no núcleo, onde eu copio
a sequência no DNA específica para cada proteínazinha. Essa mensagem, então, é passada para o citoplasma e, com a ajuda dos ribossomos, essa proteína é produzida através da conexão de vários aminoácidos, de sequências de aminoácidos específicas. Então, essas proteínas são produzidas. Para eu ter hipertrofia, eu preciso aumentar a produção dessas proteínas, eu preciso aumentar a síntese dessas proteínas. Então, eu falo em aumento de síntese proteica. Isso, quando eu faço o treinamento resistido, eu estimulo a minha musculatura a aumentar essa taxa de síntese proteica que a gente pode ver aqui, ó. Quando a gente está lá em repouso, a gente tem uma taxa, tá, perto lá de 0,5 FCR, ao passo que a gente realiza uma sessão, tá, que foi feito extensão também aqui foi feito leg press. Quando a gente faz esse exercício, séries desse exercício, e a gente coleta o músculo e analisa esse músculo para saber como que está a síntese proteica ali, a gente vê que 3 horas após essa sessão de exercício, a nossa síntese proteica está extremamente aumentada. Chega a ser mais de 2 vezes aumentada aqui, ó, quando era de repouso. E isso se mantém até 48 horas depois aumentada, de forma significativa. Bom, vocês conseguem reparar que esses níveis vão decaindo de síntese proteica aumentada? Sim. Isso é um sinal para quê? Isso é um sinal que vocês precisam dar outro estímulo para continuar com essas sínteses proteicas elevadas. Isso vai garantir uma maior produção das proteínas principais contráteis, que são a actina e miosina. Ok? Concluindo a nossa aula de hoje. Quando eu falo de pessoas não treinadas, essas pessoas, para força e hipertrofia, elas já se beneficiam com uma frequência de treino de 1 a 2 vezes por semana. Elas já se beneficiam com isso. Pessoas que estão iniciando, a gente sempre aconselha, a ciência, a literatura, o American College, sempre aconselha a fazer de modo progressivo. Então, começar com 1 a 2 vezes na semana, até mesmo para fidelizar aquele sujeito a adquirir aquele costume do treinamento resistido, daquela atividade física, é importante, é bacana, é adequado. Quando a gente fala para treinado, essas frequências elas podem ser um pouquinho e devem ser um pouquinho maior, tá? Para gerar maiores ganhos de força, maiores ganhos de hipertrofia, inclusive para atletas que precisam de uma frequência que tem uma frequência de semanal muito maior do que, por exemplo, o público fitness, o público de academia normal, que objetiva saúde e condicionamento. Bom, intervalos acima de 48 podem ser demasiados para quem quer gerar hipertrofia, considerando o que a gente viu no gráfico anterior, que a síntese aumentada de proteína após 48 horas ela não se mantém tão elevada, não se mantém elevada significativamente, comparando o tempo após aquela sessão de treinamento. Bom, e por último, 1 vez por semana, se não tem opção, é um tempo adequado para a gente até manter a força de atletas por 12 semanas, que dirá para uma pessoa que está começando. Então, é bacana incentivar, se tiver uma vez na semana, a disponibilidade de 1 vez na semana, treinar 1 vez por semana. Ok? Nossa tarefa, que eu vou determinar ainda lá no Google Sala de Aula a data, pode ser feita individual ou em grupo, tá? São 2 exercícios. Eu gostaria que vocês explicassem os mecanismos celulares de sinalização, outros que não foram abordados nessa aula, aquela cascata de sinalização, aquelas moléculas que vão sinalizando uma para a outra, e que no final vão aumentar a síntese proteica. Eu gostaria que vocês procurassem em livros, artigos, e explicassem, tá? O que o treinamento resistido pode ativar dessas moléculas, inibir, que vai fazer com que no final a gente aumente a nossa síntese proteica e com isso haja a hipertrofia muscular. Logicamente, eu gostaria que vocês indicassem a referência e a fonte de consulta de vocês, tá?
E aqui é um estudo de caso, onde eu quero que vocês expliquem o por que vocês adotaram aquela frequência semanal, aquele intervalo entre séries e aquele número de séries, tá? Lógico, por que vocês escolheram baseado em ciência, baseado em artigo, baseado em livro. Eu quero que vocês expliquem e também indiquem a fonte dessa consulta, ok? Para a próxima aula, nós veremos o número de repetições e a velocidade de execução. Ok, gente? Então, grande abraço. Até a próxima.